Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sejam sempre todos bem-vindos com aquele devido respeito, né, galera? Empresário quer receber mais de 46 milhões aí do São Paulo Futebol Clube. E não é o Bertolucci não, galera, é outro. A gente vai comentar aqui nesse vídeo, beleza? Jogadores aí que o São Paulo terá que vender, né? O São Paulo vai ter que fazer caixa, vai ter que vender alguns jogadores na próxima janela. E por que São Paulo e Superbet ainda não assinaram o acordo aí, que segundo a própria diretoria, e deve acontecer, né? Sendo o maior patrocinador master da história do São Paulo e um dos maiores, né, do Brasil atualmente, beleza? A gente vai comentar aqui isso e muito mais nesse vídeo aqui, beleza? Peço a tua ajuda, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo aqui, vai ajudar bastante aqui você apoiando o canal. Valeu, tamo junto, como sempre, vamos São Paulo. Galera, trazer algumas informações aqui para vocês de renovações de jogadores, tá? Primeira é do Igor Vinícius, que pode estar de saída do São Paulo. Lateral direito, São Paulo ainda não procurou o Igor Vinícius para uma renovação. O Igor Vinícius, inclusive, no final do ano, ele comentou disso, que poderia acontecer, né? Deveria acontecer ali um acordo, o São Paulo poderia procurar o jogador. Verdade que o São Paulo não procurou, tá? A ideia da diretoria do São Paulo, pelo menos, é agora, nesse momento, é não renovar com o Igor Vinícius, abrir espaço para garotos da base, como por exemplo o Mike, galera, que está treinando no profissional, está jogando lá no Sub-20. Será que com a saída do Igor Vinícius mesmo, galera, abriria espaço para um jogador da base? Tenho minhas ressalvas, tá, galera? Mas comenta aí o que vocês acham. Por quê? Por exemplo, ano passado, o Zubeldia poderia ter usado o Mike quando não tinha o lateral. Ele não usava o Mike. O que ele fazia? Improvisava o Ferrarese, improvisava o Juan Tressoldi. A gente viu, mesmo após aí também esse ano aqui, né? A Copa São Paulo de. Falando mais exatamente esse ano, a Copa São Paulo de futebol, a bela Copa São Paulo que o Mike fez ali, por exemplo, que falou: agora o Mike vai subir, vai ter oportunidades. Ele não teve. Mesmo assim, no Campeonato Paulista, em determinados momentos, ele improvisou ali zagueiros, né? Do que dar oportunidade ali, por exemplo, para o Mike. Vamos ver se com a saída do Igor Vinícius, que não deve renovar, né? O São Paulo aí, enfim, vai potencializar, vai dar oportunidades aí para o lateral direito Mike. Comenta aí o que vocês acham também. E falando ainda de renovações, né? A do Igor Vinícius que não deve acontecer. Falando ainda de outras que não devem acontecer, eles não devem permanecer no São Paulo, é o volante Luan e também o Lisieiro. O Lisieiro, inclusive, né, alguns clubes procuraram o São Paulo aí. Acontece que o Lisieiro pede muito, galera. Ele esteve próximo de se transferir lá para o Sport Recife, acabou não indo porque não aceitou ali, né? Não chegaram a um acordo ali, a pedida salarial do Igor Vinícius. Então o Igor Vinícius continua recebendo o São Paulo, está encostado, assim como o Luan também. Outros jogadores que o São Paulo quer renovar, o Matheus Alves, né? Jovem talento lá do que foi da Copa São Paulo, 19 anos, tá? Ainda há uma diferença ali para o São Paulo acertar com o seu empresário, com o seu staff, né? O empresário quer que o jogador ele pode renovar, mas quer que ele jogue. Não quer que aconteça o que aconteceu com os que renovaram aí, que não sei, não, muitas vezes não são nem relacionados, como por exemplo o Henrique Carmo, né? Então o empresário do jogador não quer que aconteça isso. Obviamente, também o jogador quer jogar. Então, hoje há essa diferença. Será que vai renovar e o jogador vai ficar encostado? Será que o treinador vai usar o jogador? Existe hoje aí essa insegurança por parte do staff do jogador também. Outro jogador, o Alan Franco, que o São Paulo também quer renovar, inclusive já fez duas propostas, já comentei aqui com vocês, recusadas pelo staff do jogador. Tem nos próximos dias aí o São Paulo mais uma vez para ter uma reunião e tentar fazer o acerto aí com o Alan Franco, que quer ganhar um pouco mais, quer ser valorizado. Já comentei o exemplo com vocês, é mais ou menos assim, o São Paulo oferece 400, ele quer ganhar um 800. Exemplo, tá? Não sei os valores exatos da pedida aí do jogador, da pedida salarial dele. Mas a ideia é essa. O staff do jogador entende que até o momento as propostas apresentadas pelo São Paulo não condizem com o momento do jogador, que é o titular absoluto aí também da zaga do São Paulo. Rafael, São Paulo ainda pretende renovar e deve renovar aí contrato com ele, mais 3 anos de Rafael, né? Já comentei do Lisieiro, e agora o Pablo Maia também entra na pauta do São Paulo. O São Paulo quer renovar com o Pablo Maia por pelo menos mais 2 anos aí. A ideia, ó, o contrato do Pablo Maia, pelo que eu vi aqui,
é até final de 2027. O Pablo Maia, galera, deve jogar ali depois da metade do ano agora, né? Então, assim, o São Paulo quer antecipar essa renovação para que, de repente, ano que vem, 2026, não tenham aqueles assédios, tá? E muitas vezes o jogador sai um pouco mais barato pelo pouco tempo de contrato. Até entendo a renovação do Pablo, mesmo ele machucado, né? Que deve retornar agora no meio do ano, mas é um jogador jovem, de 23 anos. A gente não está falando daqueles jogadores veteranos que o São Paulo busca renovação antecipada. Com o Pablo Maia, pelo menos eu vejo assim, se o São Paulo conseguir estender mais ainda o contrato dele, né? E a gente sabe também que o jogador aí tem o sonho de jogar no futebol europeu. A preocupação, a questão aí é as lesões, né? Ele teve 2 lesões sérias aí no intervalo aí de 1 ano e meio, né? Acho que é isso, né, galera? Então, assim, um pouco menos, né, de 1 ano e meio. Então, isso preocupa também, obviamente. Mas no futebol brasileiro, o Pablo Maia, para mim, é um dos melhores volantes do futebol brasileiro, um dos melhores primeiros volantes, na minha opinião. Vai fazer muita falta nessa Libertadores, até porque o São Paulo não tem um substituto à altura ali do Pablo Maia. O que vocês acham? Comenta aí, fica à vontade para comentar também. Deixa eu ver se eu falei de todos aqui, dos jogadores que estão tratando de renovação. Falei de todos, né? Do Alan Franco, do Rafael, Pablo Maia. O Cedric, né? Como já comentei com vocês, o Cedric Soares já tem uma renovação aí automática até o final do ano e depois, a partir ali do começo do ano que vem, podendo estender aí por mais 2 anos. Vai depender do desempenho do jogador também, o que o São Paulo, né, vai querer também para a lateral direita. Para a gente encerrar essa questão aqui de renovação, tá? Vocês acham, galera, que se o Igor Vinícius não renovar, será que abre espaço para o Mike? Ou será que o Zubeldia vai improvisar algum jogador ali e ainda vai deixar o Mike como uma terceira opção? Vamos lembrar que a gente ainda tem o Igor Felisberto lá no Sub-20, tem o Ângelo do Sub-17, que o Barcelona monitora o jogador há muito tempo. Tem alguns bons jogadores no Sub-20 e Sub-17 do São Paulo. Alguns bastante, né? O problema é como o São Paulo utilizar esses garotos, tá? E falar em utilizar esses garotos, deixa eu lembrar de pedir o like para você. Utilize aí o dedão aí, já deixa aquele like aí. Tamo junto. Sem perder tempo aqui, né? Vídeo informativo, galera. O São Paulo vai ter que vender jogadores agora na próxima janela, tá, gente? Olha isso. Mais uma, hein, galera? Além do São Paulo ter que vender jogadores, a gente não sabe. Eu acho que serão jovens, tá? Pela não utilização, né? Pela desvalorização. Porque o São Paulo, se você pegar os veteranos, quem que o São Paulo vai vender? Se você falar quem que o São Paulo pode vender hoje, eu citaria, eu acho que 3, vai. André Silva, Bobadilla, e o. Quem que é o outro? Até difícil achar, hein? André Silva, Bobadilla e Ferrarese, vai. Se você pegar do elenco ali, jogadores jovens. Ok, tem outros também, né? Por aí, mas assim, a gente vai falar Alan Franco, que tem contrato só até o final do ano, nem renovou. O Arboleda, por exemplo, o Grêmio sondou a situação do Arboleda, já comentei aqui com vocês também. O São Paulo não quer vender também, não quer ceder o Arboleda. Né, não quer vender ele. Então, tem os veteranos. O São Paulo não vai conseguir fazer grana com esses veteranos. Então, eu acho que na próxima janela, os europeus vêm para cima dos jovens, assim como eles levaram agora. O Porto levou recentemente o William Gomes, foi o Moreira por empréstimo. Os caras querem jogadores jovens, galera, de 18 anos, 19 anos. Se aqui no futebol, para o São Paulo, eles estão cru, meu amigo, lá para o europeu, um prato cheio, uma jovem promessa dessa, chega lá, porque eles podem lapidar, promessa, né? Eles vão fazer ali do jeito deles e os europeus vêm acertando mais do que o futebol brasileiro, é fato isso. Então, para eles, obviamente, né, galera, vir aqui levar um Lucas Ferreira, um Rian Francisco, para eles bem melhor, não é verdade? Comenta aí o que vocês acham. Bem melhor do que levar um jogador de 27, 28, 29 anos, que eu acho mais difícil ir para o futebol europeu. Eles querem sempre os jovens. Então, o São Paulo, que vai apresentar agora em abril um déficit anual de 2024 de quase 300 milhões, uma dívida de quase 1 bilhão, um clube precisa vender jogadores, já que os patrocínios não estão sendo, né, suficiente. A receita do clube também não está sendo suficiente. São Paulo fez o FIDIC, tem aí o Marinax aí, que ainda não assinou, então não é uma realidade, né? É uma possibilidade. O Casares fala muito, tudo indica que vai assinar, mas ainda não assinou. E agora a Superbet também, que ainda não assinou. O Casares tinha prometido, né? Não tinha prometido, ele tinha falado, comentado, que até quarta-feira, hoje é sexta, até quarta-feira
o São Paulo deveria assinar, renovar, né, anunciar a renovação com a Superbet. 2 dias depois ainda não aconteceu. Pode acontecer? Pode, mas ainda não aconteceu. A Superbet, que inclusive, né, o diretor de marketing Tony aí do São Paulo, ele comentou, né, na ESPN, em entrevista à ESPN, que os valores serão reajustados. Ele não fala de valor, mas garante que será um dos maiores patrocinadores do futebol brasileiro. E não vai acontecer a defasagem, tá? Como aconteceu no último contrato com a Superbet. Então, eles têm essa preocupação, segundo o Eduardo Toni. Se caso tiver defasado, eles vão sentar para ter ali uma renovação, né? Para que acertem os valores, para que o contrato com a Superbet, para que esse patrocínio fique sempre entre os primeiros. Hoje a gente sabe que os primeiros aí do futebol brasileiro é Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Eu acho que os 3 maiores patrocinadores. O São Paulo, que quando anunciou a Superbet lá por 52 milhões por ano de Master, era o maior naquele momento, só que 2 anos depois, hoje o São Paulo está ali, quase ali em oitavo, em sétimo ali como o maior do Brasil, e toda essa proporção gigantesca que o São Paulo tem. O São Paulo então está fazendo essa renovação com a Superbet, mas ainda não assinou, tá, galera? Não tem nada assinado, então a gente está esperando acontecer a renovação também, obviamente, o São Paulo, para anunciar a renovação oficial com a Superbet, que não aconteceu ainda. Eu acredito que vai acontecer, até porque o próprio Eduardo Toni comentou, só uma catástrofe aí para que não aconteça esse acordo. Mas deve acontecer, né, galera? E aí é mais grana aos cofres do São Paulo. Meus amigos, e quando você fala assim, mais granas aos cofres do São Paulo, gente, tem uma coisa aqui que eu andei notando, eu vou comentar com vocês. Se você chegou até aqui, deixa o like aí e vê se você concorda comigo. O São Paulo vai renovar com a Superbet, ok? Os valores gigantescos aí, na quase 700 milhões num contrato geral aí, 700 milhões fixos, num contrato aí, restando 6 anos de contrato ainda até ao centenário 2030. Se você pegar a partir de agora, 2025 até 2030, você conta ano a ano, vai dar aí 6 anos ainda pela frente, até final de 2030. O São Paulo, quando fez o contrato lá com a Superbet, anunciou o maior patrocinador master lá da história do clube. O empresário lá, o Bertolucci, processou o São Paulo, cobrando 45 milhões na justiça. Ou seja, ó, vai entrar a grana, mas o empresário já, opa, quero grana. A matéria tinha saído no GE. Olha que coisa, vê se uma coincidência. O São Paulo agora, que está em vias de fato aí de renovar com a Superbet e também com o Marinax, agora sai a matéria também no GE, uma entrevista com o empresário, o André Curi, que é um dos mais importantes empresários também do futebol brasileiro, também muita força no futebol mundial, ele que já foi empresário de Neymar, inclusive. O André Curi hoje, olha só, segura aí, galera, ele é empresário aí do Veiga, né, lá do menino centroavante do Corinthians lá, esqueci o nome dele lá, camisa 9 lá do Corinthians. Empresário do Lisieiro, tá bom? Empresário do Lisieiro, empresário do Rogério Ceni, empresário lá do técnico que tá lá no Corinthians, eu acho que é Ramon Dias, né? Entre outros, cara. O cara, ele tem, assim, jogadores, se você imaginar jogadores importantes, empresário do Estevão, do Palmeiras, é um cara forte. Um cara forte que faz boas vendas mesmo. Falou, nossa, empresário do Lisieiro, Big, será que é por isso que o Lisieiro jogava tanto lá naquela época, onde ele não estava jogando nada? Jogava tanto em quantidade, vai saber. Olha só, ele tá cobrando aí do São Paulo, ele tem a receber do São Paulo em torno de 46 milhões de reais. E o que me estranha, e na verdade não me estranha, tá? Mas sai agora nesse momento, é o momento que o São Paulo está fazendo de novo um acordo financeiro bom, e aí já aparece o empresário trazendo, logicamente, essa informação aí colocada pelo GE. E detalhe, como eu comentei com vocês, né? Sabe de quem também que ele é empresário? Quando a gente fala, o São Paulo está na mãos de empresários. Gente, eu estou trazendo informação para vocês. Goste ou não, se você não gosta de ouvir que o São Paulo está devendo, é outra coisa, mas é a realidade. Ele é empresário do Matheus Ferreira, aquele volante lá da base, que era da base do Vasco, e agora foi para a base do São Paulo. Então, assim, é um bom jogador, de 19 anos, inclusive. Mas o que, que eu estou dizendo? É que o São Paulo fica sempre nas mãos de empresários. Ó, o André Cury tá lá com o empresário lá do Matheus Ferreira lá no sub-20. É empresário. O que, que vai acontecer com o Matheus Ferreira? Vocês querem apostar comigo que até o meio do ano esse jogador ele vai estar no profissional? Você quer apostar? Você comenta aí.
Até o meio do ano, Matheus Ferreira, pode nem ser até o meio do ano, mas esse ano ele vai estar no profissional. E não é só porque ele é um bom jogador, não. É porque o São Paulo agora vai ter que achar um meio de fazer um acordo para pagar esse empresário. E quando eu digo assim, esses jogadores de empresários fortes, eles são colocados mais rápido no time de cima. Aí muitas vezes, por exemplo, um Rian Francisco, que não tem um empresário assim como o Bertolucci, como o André Cury, não tem oportunidade. Né? Então, às vezes, um jogador, né, tem um empresário mais, não vou dizer mais fraco, mas assim, né, que não tenha tanta grana para receber do São Paulo, fica com menos oportunidade. Então, o Matheus Ferreira, para mim, em breve, vai estar ali. Logo, logo, ele vai estar no time profissional do São Paulo. Ele que o André Cury, que é empresário do Lisieiro, do Nestor também. O Nestor, né, que quando a gente comentava lá que não. Por que jogava tantas partidas repetidas, aí por que insistia tanto com o Nestor? Muitas vezes é isso, cara. É isso. Olha só essa, né? E pra, assim, fica todo mundo quietinho. Daqui a pouco o negócio sai, a informação vaza. O cara deu entrevista pro GE, tá publicamente agora. Vai todo mundo dizer. São Paulo deve 46 milhões aí para o André Cury. Entre comissões, empréstimos, deve, galera, a gente sabe, né? E outros clubes devem, o Corinthians deve 30 milhões, outro deve não sei quanto. Inclusive, ele comenta que no futebol brasileiro ele tem mais de 200 milhões para receber. E só o São Paulo deve aproximadamente aí, em torno de 46 milhões de reais. Então, essa é sempre a minha preocupação, sabe? Os jogadores de empresários. Por isso que esse clube vive refém de empresário, porque não consegue sair disso. Então, quando eu comento que o Marinacks pode ser uma opção, até uma solução, sei lá, a isso, não é porque eu gosto também que o São Paulo entregue Cotia para o empresário, mas às vezes é melhor um só do que fatiado um monte, né? Porque olha só, agora, de novo, pode entrar grana no São Paulo, mas o São Paulo tem mais um empresário aí para pagar, já batendo na porta aí do São Paulo Futebol Clube. Você sabia dessa? Comenta aí a informação para quem quiser ler a matéria completa, tá bom? A matéria tá lá no GE, lá, para você ler tudo certinho, a matéria completa aí dessa questão aí do São Paulo dever o empresário aí, André Cury. E mais uma vez, né? Só reforçando, enquanto o São Paulo for refém de empresários, o São Paulo não vai conseguir, galera, sanar essas dívidas, o São Paulo não vai conseguir ter um time competitivo mesmo, né? O São Paulo não, o treinador, ele não vai conseguir escalar quem ele quer, porque muitas vezes vai ter que colocar os jogadores de empresários. É isso que eu vejo no São Paulo Futebol Clube. Infelizmente, né? Infelizmente, o São Paulo está tomado aí por esses empresários no futebol. Não são só o São Paulo, eu sei, mas muitos, né? Você vê que um rival conseguiu sair dessa situação, hoje em dia está bem estruturado financeiramente. Você vê, por exemplo, a projeção do Flamengo lá para esse ano de arrecadação é de 1,5 bilhão de arrecadação do Flamengo. A gente vê que o São Paulo anunciou recentemente a arrecadação para esse ano de 900 milhões de reais, quase 1 bilhão. Eu até acredito que dava para o São Paulo fazer mais. O problema é que eles não se ajudam, né? Mas é isso, galera. Eu espero voltar com um vídeo à noite trazendo outras informações para vocês. Vou apurar mais ainda esse negócio aí. Mas, como eu disse, informações que eu trouxe aqui para vocês não é segredo de ninguém. É o que está circulando aí pela mídia. E à noite a gente volta aí, beleza? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Como sempre, vamos São Paulo.